sempre foi muito importante para nós ter segurança e qualidade no procedimento, né? Então, esse cuidado a gente sempre tem, virou uma cultura dentro do Hospital de Olhos. Segurança do paciente, qualidade, indicação correta, cuidado nos exames pré-operatórios, que eu falo sempre isso, é o carinho do que a gente tem com o paciente. Eu trato ali o meu paciente como se fosse a minha irmã, como se fosse a minha filha, como se fosse a minha esposa. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Hospital de Olhos de Cascavel, que fica disponível aqui no nosso canal. Então você faz o seguinte, já se inscreve para receber todas as nossas notificações. Além de receber os episódios de podcast, você receberá também informações recorrentes sobre a sua saúde visual. Hoje o nosso tema é cirurgia refrativa e para falar dele eu estou aqui com o Dr. César Shiratori. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado pelo convite. E também com a doutora Isabela Miyazaki Solano Vale. Seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Vou trazer um dado bem importante para você começar a reparar aí na rua com quantas pessoas você cruza e que elas estão também usando óculos. A Academia Americana de Oftalmologia estimou que em 2050, metade da população mundial terá miopia. Miopia é essa dificuldade de enxergar de longe que eu também tenho. E a Isa tá aqui com um depoimento também de paciente que você também se livrou dos óculos por meio de cirurgia refrativa, que é um dos nossos temas aqui. Eu vou começar pedindo para vocês comentarem. O que vocês acham aí desse dado, doutor? 2050, metade da população precisando usar óculos? Isso é uma coisa que a gente está constatando no dia a dia do consultório, né? Cada vez mais crianças, principalmente, necessitando de uso do óculos, tendo dificuldade no aprendizado, na escola, e quando faz o exame, a incidência de miopia realmente tem aumentado bastante. E você acha que os nossos hábitos realmente vão piorar e por isso esses dados aí, Isabela, vão fazer com que sejam reais, né? Se tornem dados reais? Sim, com certeza. Eu acredito que após a pandemia, a gente já tem observado esse aumento devido a esse excesso do estímulo das telas, né, César? Então, a gente tem notado muito isso no consultório no dia a dia. Graças a Deus, meu celular não tá aqui agora, mas eu vou fazer um exercício com você. Vai lá no aplicativo chamado Instagram e vai lá olhar quanto tempo você passa lá. Aí depois você pode ir lá nas configurações do seu próprio celular e olhar nos demais aplicativos. A gente passa muito tempo no celular. Tem algum jeito que seja mais correto a tela? Porque eu lembro que quando eu era criança, a gente dizia assim: não pode ficar tão perto da televisão, a distância do computador tem que ser de um braço. Isso ainda existe? Existe, Jéssica. Isso é uma coisa que a gente orienta, né, as pessoas que mantenham esses bons hábitos. Mas o que a gente tem notado é que é o tempo de uso, o tempo de exposição. Esse tempo de exposição aumentou muito, né? Seja para as crianças, que hoje a gente vê criancinha pequenininha, que os pais já colocam o celular ou um tablet para ela se distrair, seja na escola, que precisa muitas vezes para fazer os seus trabalhos, suas tarefas, seja na idade adulta, né? A gente usa para trabalhar, usa para o lazer. Então, as telas têm aumentado muito o tempo que a gente passa em frente a elas, né? E quando a gente vai orientar sobre as telas, o paciente recebe essa notícia como? De que não pode usar tanto, doutora Isabela? Muitos eu acredito que com a informação já divulgada, já vem, na verdade, sabendo. Mas a gente tem o dever de orientar, né? E sim, a gente sempre observar que em alguns casos tem gente que usa, às vezes, mais de uma tela para trabalhar. É bem comum esse caso de multitela e junto com o celular, então tudo isso influencia bastante. Eu nego, nunca recebi essa orientação. Vou negar, porque realmente, né? A gente tá aqui com o computador, tá com o celular. Eu vejo, assim, uma grande dificuldade dos pais em conseguirem fazer esse controle, né, do tempo de uso das crianças. Eu sempre tento dar uma dica assim, olha, coloca ela num esporte, né? Então, uma aula de futebol, uma aula de basquete, uma aula de natação, naquele período, pelo menos, com certeza, ela não vai estar usando as telas, né? Então, o que a gente tem que tentar estimular é uma atividade física externa, né, que nós chamamos, no ambiente externo, que precisa da desenvoltura motora, que ela não fique no celular. E no caso da criança, realmente, a gente precisa de mais atenção porque ela está em desenvolvimento.
Exatamente, porque aí o olho, assim como o organismo dela, está em formação, né? E aí ela vai desenvolver uma chance muito maior de ter miopia do que se ela não tivesse essa exposição tão frequente. Doutor, outro dia eu estava lá na frente do seu consultório e vi vários pacientes entrando e saindo e também famílias inteiras, né, que vão para consulta. A gente percebe que se pai e mãe usa óculos, vai ter que prestar mais atenção nesse filho, tem esse fator genético, filho de míope, será? Sim, com certeza. O histórico familiar, ele é bem importante. A gente estava até conversando aqui um pouquinho antes da nossa gravação. E até em algumas raças, como eu estava falando. Então, os japoneses, os asiáticos, eles têm realmente um fator de risco aumentado. Então, é importante a gente ter esse olhar atento ao histórico familiar, sempre que for fazer a avaliação da criança, principalmente. E uma coisa importante, né? O histórico familiar é importante, ele contribui com certeza, mas no Japão, por exemplo, que a grande maioria dos jovens já usam óculos, são míopes, essa incidência ela aumentou ainda mais. Está chegando já a 60%, 70% em alguns artigos que eu li. Lá no Japão já chegou a 70% dos jovens. Então é muito alta a incidência, né? E a tecnologia lá é mais desenvolvida do que aqui ainda, né? Então, e eu acho que o principal desafio de ter o diagnóstico da miopia cada vez mais cedo é porque a gente se torna dependente dos óculos, das lentes, cada vez mais cedo. E não é legal, né? Você acordar de manhã e não poder simplesmente viver, você ter que ir lá colocar os seus óculos ou as suas lentes de contato. Eu vou falar por mim, desde os 13 anos eu uso óculos, mas eu não tenho a indicação dessa maravilhosa cirurgia refrativa que a gente vai falar aqui, e realmente é algo que não é legal. Eu acho que para nós mulheres, a questão da maquiagem ao longo do tempo vai ficando muito pesada. Você sentiu isso também? Com certeza. E acho que foi o que fez a diferença mesmo, que depois a gente vai conversar um pouquinho sobre o pós-refrativa, né? De ter mudado realmente essa parte da maquiagem, da estética, nesse sentido. E esportes também, os esportistas, os atletas, né, doutor, com não gostam de usar óculos. Não gosto, né, e atrapalha realmente para quem faz natação, quem faz corrida. Eu também tinha miopia, também fiz cirurgia. Eu me livrei dos óculos para longe, para perto por muito tempo e agora eu tô com presbiopia, que é da idade mesmo. Então assim, mas para longe eu ainda continuo livre e pro esporte principalmente, para academia, a corrida, que eu gosto bastante, o óculos atrapalha demais, né. Essa aí eu não sabia, você também fez refrativa? Sim, já fiz a cirurgia. Eu tinha 5 graus de miopia, também comecei a usar óculos quando eu tinha 14 anos de idade. Tá, então vamos começar do princípio. O que é a cirurgia refrativa, doutora Isabela? Então, a cirurgia refrativa ele é um procedimento em que a gente faz para corrigir os graus de astigmatismo, miopia ou hipermetropia. E é feita a correção através do laser, em que a gente modula a tua córnea, que é a primeira lente do nosso olho. E quando a gente fala de uma cirurgia a laser, dá um medo, né? Como assim vai ser a laser? Sempre foi assim, doutor Sérgio? Não, então assim, eu sou formado há quase 30 anos. Eu peguei o finalzinho da fase que a cirurgia era com bisturi de diamante. Ainda alguns médicos faziam essa cirurgia. Essa cirurgia, ela tinha um resultado muito incerto. Alguns pacientes ficavam bons e outros ficavam muito ruins. Então, isso foi um grande aprendizado. Eu peguei toda essa transição dessas cirurgias. E aí, a diferença que o laser fez foi fenomenal, né? Em termos de qualidade de correção, em termos de previsibilidade da cirurgia, de segurança, né? Então, realmente, o laser veio agregar muito valor na cirurgia oftalmológica de correção de grau. E a gente vê que a tecnologia avança cada vez mais rápido. Já que a gente entrou nesse assunto, eu queria destacar, inclusive, que lá no Hospital de Olhos, né, vocês têm um equipamento que na região é um grande diferencial, que é o Streamlight. Qual é a diferença? Por que ele é tão especial? Isso, então ele agrega um valor que ele faz a cirurgia toda a laser. Então, no método tradicional, a gente precisa fazer a preparação do local onde o laser vai atuar de forma manual. Então, a gente pega uma espátula, tira um tecido que se chama epitélio e aplica o laser após. No Streamlight, o próprio aparelho do laser faz isso com laser. Então, ele faz uma correção muito mais rápida, muito mais segura, homogênea. Então, o resultado ele se torna bem melhor.
E o procedimento em si, ele é muito rápido. Por isso que eu acho que as pessoas ficam com medo. Como é que pode? Tem procedimentos que duram o quê? 2, 3 minutos a pessoa lá dentro do equipamento mesmo, não é, doutora? Exatamente. Então, muitas vezes o processo da internação, né, da pessoa, do paciente fazer o preparo acaba demorando. A expectativa. Exatamente, a expectativa, o pré-operatório em que a gente faz antes. Então, às vezes acaba demorando mais do que o próprio laser, porque o laser em si, o tratamento é rápido. Mas aí a gente faz todo esse passo a passo para também fazer um procedimento seguro. E é engraçado de você poder acompanhar, até vou pedir para a produção colocar algumas imagens aí, porque no pós-operatório imediato a pessoa já fala... Olha, eu tô conseguindo ver a hora. Porque tem um relógio lá no centro cirúrgico, não é isso, doutor? Exatamente. Tem esse impacto. O resultado, ele é imediato, né? Já a pessoa percebe essa diferença. É lógico que depois ela vai sentir um pouco de desconforto, porque mexeu, né, no olho. Mas, em geral, a pessoa se sente bem, se recupera relativamente rápido. É como a gente fala, né? É um procedimento cirúrgico. Ela tem que ter os cuidados no pós-operatório, tem que respeitar as orientações, fazer o uso dos colírios, não negligenciar isso, porque apesar de ser um procedimento rápido, seguro, ela é um procedimento cirúrgico, né? Então, isso a gente enfatiza bastante. Assim como a doutora Isabela falou, o pré-operatório é muito importante. Então, é muito importante que a pessoa vá, faça todos os exames, respeite o tempo que tem que ficar sem usar lente de contato para poder fazer os exames. Isso faz com que a cirurgia tenha um resultado excepcional, realmente. E quem é que pode fazer a cirurgia refrativa? Todo paciente que hoje tem grau pode fazer ou ele tem que realmente passar por consulta e ter essa avaliação, doutora? Então, a gente fala que tem alguns critérios que são importantes antes da gente realmente começar a falar se ele é um bom candidato, né? O principal deles que eu ressaltaria aqui são a questão da estabilidade do grau. Então, esse seria um dos principais pontos para a gente começar a falar, principalmente como a gente estava falando anteriormente sobre a questão da miopia. Existe uma tendência de, em alguns casos, o paciente ainda demorar um tempinho mais para a gente ter aquela estabilidade. Então, nesse ponto é importante não ter pressa e realmente esperar o grau estar estável, sem antes indicar alguma coisa ali que realmente não tenha uma previsibilidade tão boa do tratamento, né, César? Exatamente. A outra coisa que sempre perguntam, doutor, meu filho tem 17 anos, pode fazer a cirurgia? Não, não pode. Tem que ter 18 anos completos. Por que isso? Porque a córnea, ela, quando é jovem, ela ainda tem uma maleabilidade maior do que o do paciente já adulto formado. Então, você aplica o laser, a córnea se molda e às vezes pode voltar a 1 grau, né? Então, por isso que a gente também coloca, existe esse critério que muitas vezes a mãe fala, mas ele já tem 17, pode fazer, já está com o grau estável. Mas não, a gente sempre espera ter 18, até 19, 20 anos às vezes, né? Dependendo do histórico. Alguns pacientes a gente acompanha desde pequenos, a gente sabe que teve aquele período que mudou muito o grau, então a gente pede para esperar um pouquinho. E os pacientes que têm o alto grau, foi para eles, no caso, que a cirurgia foi desenvolvida, porque realmente é um obstáculo para viver bem. Exatamente, né? Quanto maior o grau, mais dependente a pessoa é dos seus óculos, né? E essas pessoas se beneficiam muito mais, né? Então, só que existem alguns limites, né, Jéssica, que a gente tem que... Não tem como falar, são 10 graus, são 9 graus. Cada paciente ele tem a sua córnea, a gente tem que fazer os estudos de espessura, curvatura, para que a gente possa calcular o quanto de grau é possível corrigir. Às vezes um paciente com 6 graus não consegue fazer cirurgia, um paciente de 9, 10 graus consegue. Então, cada um tem que passar pela sua avaliação. E aí eu vou para a pergunta com a resposta que eu não queria ouvir. Quais são as contraindicações, doutora Isabela? Quem, infelizmente, não pode passar pelo procedimento de refrativa? Então, uma principal contraindicação é quando a gente encontra alguma doença na sua córnea, né? Porque nesses casos em que a gente vê essa patologia, essa alteração, o laser pode causar uma instabilidade e realmente até causar um mal na sua córnea. Então, a gente faz o pré-operatório justamente para afastar esse tipo de alteração. Como no caso, o ceratocone, que é o caso da Jéssica, né? Então, e não só isso, em alguns outros casos, quando tem um olho seco muito grave também, seria uma contraindicação importante. E claro que cada caso a gente vai... olhar com atenção. Isso, olhando em cada... Como o César falou, não é
talvez não é um olho seco leve, mas aí é um olho seco mais grave, que possa causar realmente alguma dificuldade no pós-operatório. Eu acredito que falar sobre a cirurgia refrativa é muito importante porque por muito tempo as pessoas apenas se conformavam, né? Com aquele óculos que não caía bem, que é inoportuno, e hoje tem essa solução. E aí, falando do medo da cirurgia, por que não precisa, então, de fato, ter medo, doutor? Apesar do laser assustar, às vezes, né? Porque a imagem é muito interessante para quem tá olhando aí. Por favor, editor, coloca pra gente, né? Que aparece ali o laser entrando em contato direto com o olho da pessoa. O laser é uma tecnologia muito segura, né? Então, como é uma cirurgia na face externa do olho, ela é uma cirurgia segura, recupera-se rápido, seguindo todos os critérios ali, cuidando no pós-operatório. Eu que tenho quase 30 anos de oftalmologia, eu nunca vi ao vivo um caso de complicação grave. Eu vi uma vez um paciente ao vivo que ele operou lá no Rio de Janeiro, e aí ele era do exército, aí ele tinha uma folga, não respeitou a questão de afastamento, foi para a praia, foi mergulhar, e aí teve uma infecção no seu olho pós-cirurgia refrativa. É muito difícil ter uma complicação porque a gente trabalha sempre com todos esses critérios de segurança, Jéssica. Então, isso é muito importante. É como a doutora citou agora, um olho seco, nós damos uma ênfase muito grande no pré-operatório. E a gente sabe que tem vários lugares aí que não fazem nem esse exame. Então, muitas vezes a pessoa opera, aí não tem um bom resultado, e quando vem aqui, às vezes, para ver com a gente o que aconteceu, ela tem um olho seco grave, né? E aí o resultado não foi pela cirurgia do laser, foi porque o pré-operatório não teve o cuidado suficiente para detectar uma alteração que poderia ter contraindicado a cirurgia. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter. Quando você fez a sua cirurgia, doutor, já era essa tecnologia laser? Como é que foi o seu procedimento, sua experiência com o paciente então, agora? Eu tinha 5 graus, usava lente de contato, usava óculos e precisava da lente de contato o tempo todo, né? Então, chegou um determinado momento que a lente começou a me incomodar. E eu sempre pratiquei esporte, sempre jogava futebol, fazia corrida, faço academia até hoje, então isso me atrapalhava muito. Aí eu resolvi fazer a cirurgia com essa tecnologia nova que nós temos já há muitos anos. Então ela me trouxe muita qualidade de visão, independência do óculos, né? Então foi muito bom. É uma mudança de vida realmente bem importante, né? Uma mudança em que a gente fica sempre pensando, até os pacientes falam, por que eu não fiz antes, né? Então, porque é muito bom realmente. Isso aí. E Isabela, inclusive o seu cirurgião está conosco aqui. Sim. Explica como é que foi a sua experiência de cirurgia refrativa. A minha também nas mesmas características do César. Então, eu também tinha essa dependência já da lente de contato, apesar de que eu misturava bastante, usava parte o óculos, parte a lente de contato, mas eu decidi realmente, sempre tive aquela vontade, mas eu decidi na época da pandemia, quando estava no auge do Covid, eu realmente já não queria mais usar a lente, principalmente porque eu estava lidando com a área da saúde, tinha esses riscos mais que a gente... contato, né? A gente estava tudo muito incerto, não sabia muito bem, assim, ainda naquele início. Então, eu parei de usar a lente e aí, com o óculos, já a quase todo momento, ficava aquele embaçamento com a máscara. Nossa, gente, máscara e óculos não combinam. Não funciona. É verdade. Uma lembrança ruim vem em minha mente. Exatamente. E aí, foi nesse momento que eu conversei com o Dr. César, a gente avaliou, fez todo o pré-operatório, todo o passo a passo, e a gente viu que dava para fazer. Então, foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu até brinco, nem sei se eu já comentei isso pro César, que uma das primeiras coisas que me chamou a atenção, logo que eu recuperei realmente, que passou aquele período do embaçamento, que depois a gente pode comentar um pouquinho sobre isso, mas foi quando eu deitei na cama à noite, fui ligar o ar-condicionado e eu consegui enxergar o visor do ar-condicionado. Qual era a temperatura? Eu consegui enxergar qual era a temperatura, porque nós, míopes principalmente, a gente tira a lente de contato para dormir, e eu já tava sem o óculos, eu nunca enxergava qual que era a temperatura. Então parece uma coisa boba, mas foi uma coisa que realmente para mim mudou, né? E fora a questão no esporte, nós na maquiagem, tudo isso realmente acaba mudando muito a vida. Isso mesmo. E como é que é ouvir a paciente falando essas coisas, doutor? É gratificante, né? A gente se conhece há muitos anos, né? Então, para mim foi uma honra poder fazer essa cirurgia
e ela ter confiado em mim essa honra de poder operá-la, né? É uma responsabilidade muito grande. Mas, assim, como a gente confia e sabe o procedimento, que ele é seguro, ele traz um bom resultado, com certeza eu indicaria de novo, né? Isso é bem legal ouvir isso, porque é uma coisa que os pacientes falam no dia a dia mesmo, né? E aí ela agora, inclusive, faz o procedimento de refrativa nos pacientes também dela. Como é que é receber esse mesmo feedback dos seus pacientes? O que você sente quando você ouve, ai, doutora, graças a Deus, estou livre dos óculos? Eu acho que o processo de já ter passado pelo procedimento, e o César também vai poder dizer isso melhor com a experiência que ele tem, é o fato de você conseguir explicar um pouquinho mais também o processo do pós-operatório, porque nós, independente, não só na refrativa, mas em outras áreas da oftalmologia, na medicina de forma geral, a gente tem o nosso estudo, mas quando a gente passa pelo outro lado, a gente consegue entender, assim como você estava falando, de você olhar o olhar, nós como paciente olhando o cirurgião, realmente foi bem importante para mim para entender o outro lado, porque realmente a experiência é totalmente diferente do que a gente estuda lá nos livros, né? Então, para mim, para os pacientes atualmente, eu acho que isso é o que faz a diferença. E ouvir do paciente deve ser muito realmente gratificante. Essa questão de ver o cirurgião, eu nunca tinha pensado, né? Porque a gente sempre filma e não se coloca literalmente no lugar do paciente. Então você deita aí no seu sofá, você tá assistindo e pede para alguém olhar assim, bem no seu olho, bem de pertinho. Você vai ver que o ângulo é diferente, realmente. Engraçado isso, né? Porque alguns pacientes falam assim, ó, doutor, eu consulto com você há muitos anos, mas eu nunca vi o seu rosto. Porque sempre vem com a pupila dilatada, ou sem o óculos, sem a lente. É verdade, vários pacientes falam assim, doutor, eu tô te enxergando pela primeira vez em tantos anos que eu faço o acompanhamento, porque antes ela não enxergava. E quando entra no aparelho e a gente fica atrás, né, ela não me enxerga mesmo. Então é interessante isso, é uma coisa que um dia eu parei para pensar, eu falei, olha, que coisa legal, né, ela nunca tinha me visto mesmo assim, o meu rosto com detalhes, é uma coisa interessante, né? Então, para revelações, faça cirurgia oftalmológica. E agora eu quero que vocês falem um pouco, obviamente, sobre a questão do pós-operatório. A gente sempre fala, né, em todo o procedimento de saúde, eu tenho a honra de receber várias áreas aqui, que sempre vai ter a parte que é do paciente, né? O médico não vai fazer toda a transformação sozinho. Por que é tão importante cumprir um pós-operatório, doutora Isabela? Principalmente pelo processo da gente evitar algumas questões que podem acontecer. Então, utilizar os colírios de forma adequada para evitar determinadas infecções. A questão da cicatrização, como o César também tinha falado, a gente sempre recomenda evitar a exposição da luz solar no pós-operatório recente, porque isso pode sim estimular. Então, esse é um processo que é totalmente independente do paciente. Cabe a nós orientarmos, né? Mas nessa parte a gente sempre fala que também cabe ao paciente ficar atento para isso, porque é muito comum, talvez o César também pode dizer isso. Nas primeiras semanas é aquele cuidado bem intenso, e aí depois, em alguns casos, você vai notando... já não tá doendo mais. Exato, já é uma coisa que não tá sentindo, então a gente às vezes tem que voltar, às vezes dar aquele puxãozinho de orelha para tomar o cuidado para não ter, às vezes, alguma surpresa no pós-operatório. Dói, doutor. Varia muito de uma pessoa para outra, Jéssica. Tem pessoas que têm mais sensibilidade à dor que sentem um desconforto maior. A grande maioria queixa de um desconforto mesmo, uma sensibilidade à luz e sensação de cisco. Alguns pacientes, já teve pacientes que eu tive que pedir para voltar lá para eu examinar, porque estava com a queixa muito exacerbada, né? Mas não é o comum. O comum é uma sensação de desconforto e uma sensibilidade à luz. É bem isso que você citou lá no começo. O paciente acha que vai operar e vai poder ficar assistindo lá o Netflix ou ficar trabalhando no computador depois que faz a cirurgia. Eu sempre oriento, não vai dar para você ficar no computador direto. É uma olhadinha ali, responde um WhatsApp e pronto. Porque se ficar com essa expectativa, você vai ficar bravo. Vai ficar irritado, porque não vai estar enxergando ainda tudo direitinho. Como deveria, né? E uma dúvida que eu tenho é em relação ao dormir depois da cirurgia. Como é que faz? A pessoa vai sentir o olho, se coloca alguma coisa? Curiosidades agora, quem podem falar os dois que tiveram essa experiência. A gente usa
tampãozinho de acrílico, porque às vezes a pessoa pode coçar o olho dormindo, né? Então esse tampão é uma proteção, na verdade. A pessoa pode dormir, quanto mais tempo ela dormir é melhor, porque vai cicatrizando mais rápido, vai incomodando menos. Então, uma das questões bem importantes é isso, é dormir o máximo que você puder, usar o protetor de acrílico, né, Bel? Uhum. E até, na verdade, a gente não comentou aqui ainda, mas após o laser, a gente sempre coloca uma lente de contato terapêutica, que não vai ser retirada até o seu retorno. Então, tem essa proteção, mas na hora de dormir, realmente, o oclusor de acrílico, ele acaba dando uma segurança maior para não evitar olho de pirata, né, pessoal? Tive a oportunidade de ver pessoalmente. Vou colocar imagens, eu quero imagens, porque eu achei bom demais. E realmente não dá pra coçar o olho. E, gente, a conversa tá excelente. Eu quero muito que a gente encerre nesse clima falando principalmente do porquê hoje o Hospital de Olhos tem se tornado essa referência quando o assunto é cirurgia refrativa. Obviamente a gente fala de todos os procedimentos, mas em especial a refrativa a gente percebe, né, doutor, um grande destaque. Isso, eu acompanho desde o começo, né, então eu vejo sempre assim, o cuidado que desde a doutora Selma, a mãe da Isabela, o Randall, eles tinham desde o começo das cirurgias. Então, sempre foi muito importante para nós ter segurança e qualidade no procedimento, né? Então, esse cuidado a gente sempre tem, virou uma cultura dentro do Hospital de Olhos. Segurança do paciente, qualidade, indicação correta, cuidado nos exames pré-operatórios, que eu falo sempre isso, é o carinho do que a gente tem com o paciente. Eu trato ali o meu paciente como se fosse a minha irmã, como se fosse a minha filha, como se fosse a minha esposa. Então, eu quero sempre para eles o resultado que eu teria com esses meus entes queridos, né? Então, esse cuidado a gente sempre deve ter. Eu acho que isso faz com que o sucesso venha, né? Porque a gente tem sempre esse cuidado e esse cuidado vai se traduzir em resultados positivos. E aqui nada mais do que 2 pessoas que já fizeram, estão aqui dando o seu depoimento de maneira técnica, lógico, mas mostrando que isso é seguro e tem um bom resultado, né? E a gente percebe esse lado humano, né? Esse olhar para o paciente, a gente percebe desde a recepção, lá nos exames pré-operatórios, pré-consulta, né? Tudo isso sempre olhando com esse olhar carinhoso para o paciente e atento, né, doutora? Eu ia acrescentar justamente isso, porque tem a questão do cuidado, da indicação, da ética, mas a humanização é uma coisa que realmente, depois de ter vindo para o hospital, né, eu sempre tive muito convívio desde pequena, lá dentro do Hospital de Olhos, mas fazendo parte do corpo clínico foi algo que você nota desde a recepção, existe desde o telefone, né, então isso é um cuidado que realmente faz a diferença nos dias de hoje para o processo até da recuperação do paciente ser mais leve e a pessoa ficar mais tranquila também. E o que eu quero saber é se os seus exames oftalmológicos estão em dia, porque afinal, a consulta de rotina é necessária e periódica. E eu me despeço de vocês, assim como o Dr. César e Isabela, muito obrigada pela participação e nos vemos no próximo podcast aqui do Hospital de Olhos de Cascavel. Se inscreva no canal e continue acompanhando as nossas novidades. Até mais!